Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos no capítulo Textos que Informam. Lembrando que nós vimos agora sobre a entrevista. Vimos a entrevista sobre o menino maluquinho com o Ziraldo, o escritor. Vamos agora à nossa sessão do livro na interpretação de texto. Ops, a prof abriu errado aqui, desculpe. Aqui. Vamos lá. Aprender para entender o texto. Observe os destaques no texto e responda. Qual é o título da nossa entrevista? Qual é o título do que nós lemos? Criança nunca muda, diz Ziraldo. Leia a entrevista. Este é o primeiro título que nós vimos. Então, letra A. A criança, o título é A criança nunca muda. Falta aqui outra parte. Nunca muda. Diz Ziraldo. Ok? Letra B. Quem é o entrevistador? O entrevistador é quem está fazendo as perguntas. E nós vimos lá, lembra que eu falei do nome da moça? Kátia Calçavara, jornalista, né, ali no caso. Então, o entrevistador, que é a entrevistadora, né, no caso, que é uma mulher, entrevistadora, é Kátia, deixa eu ver se tem acento no nome dela, Calçavara, que trabalha aonde? Na Folha de São Paulo, né? No jornal A Folha de São Paulo. Que trabalha no jornal A Folha de São Paulo. Ok? Então, a entrevistadora, que é quem faz as perguntas, é a Kátia Calçavara. Letra C. Qual é o jornal em que a revista foi publicada? Então, como a entrevistadora trabalha na Folha de São Paulo, logo o jornal foi o jornal A Folha de São Paulo, certo? Então, vamos lá. Na letra C, aqui. Letra C, vamos complementar aqui. O jornal em que a entrevista foi publicada é a Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Letra D. Em que data e em que horário a revista foi publicada? Lembra que logo embaixo do nome da Kátia Calçavara, nós vimos lá a data e o horário? Pois então, é este horário e esta data que nós vamos colocar. A entrevista foi publicada em 19 de abril de
abril de 2014, lembra que eu até falei? 0 horas e 1 minuto, ou meia-noite e 1, foi o horário em que a entrevista foi publicada. Agora vamos lá ao exercício número 2. Qual é o momento de perguntas e respostas da entrevista? Qual é a função dessa parte do texto? Então, o momento das perguntas e respostas nós podemos ver lá no final, após aquele breve histórico da história do menino maluquinho. E no início, nós também vimos falas do Ziraldo que estavam entre aspas, não foi? Então, vamos responder aqui, número 2. Então, é no momento que tem lá a folhinha e o Ziraldo. Lembra que estava escrito lá? Folhinha, traço, a pergunta, Ziraldo, a resposta. Lembra que a professora, inclusive, falou com vocês. Percebam que a pergunta está em negrito, a resposta não está. Lembra disso? Então, vamos lá. Escrever a resposta número 2. É o momento em que a folhinha identifica a pergunta em destaque, lembra? A pergunta em destaque e logo após aparece o nome do entrevistado. E logo após aparece o nome do entrevistado e a resposta dada à pergunta feita. E a resposta dada à pergunta feita. Lembra que a professora mostrou para vocês bem essa parte? Eu até comentei o que é a letra negrito, que é aquela letra que está marcada mais forte, fica um pouco mais gordinha em comparação com a outra, que tinha lá o nome da folhinha e depois o destaque embaixo, o destaque ao lado, e embaixo nós vimos a resposta do Ziraldo, certo? Então agora é o momento que você vai se reunir com seus colegas e juntos vão debater, ou seja, vão conversar, vão discutir. Como vocês imaginam que essa entrevista escrita foi realizada? Será que o entrevistador escrevia tudo rapidamente enquanto o Ziraldo respondia? Ou será que o entrevistador estava gravando a entrevista e depois ele foi analisando as respostas e foi transcrevendo conforme a compreensão dele? Ou ele copiou fidedignamente, ou seja, idêntico à fala do Ziraldo? Como você acha que foi esse momento? Então fica aí agora um momento para reflexão junto com os seus colegas, certo, pessoal? Ficamos por aqui, nos vemos em breve em mais uma aula de língua portuguesa, turma. Cuidem-se! Tchau!